Sei Onde Fica o Paraíso é um filme britânico de 1945, dirigido por Emeric Pressburger e Michael Powell, estrelado por Wendy Hiller, Roger Livesey, Pamela Brown e Finlay Curry. A corajosa inglesa Joan Webster viaja para as remotas ilhas das Hébridas escocesas para se casar com um industrialista rico. Bloqueada pelo clima tempestuoso da ilha de Mull e incapaz de continuar até seu destino, Joan se vê encantada pelos habitantes rústicos da ilha que a cercam e fica cada vez mais atraída pelo oficial naval Torquil McNeil, que guarda um segredo que pode mudar a vida dela para sempre. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje a gente vai falar sobre o filme de número 190, quase chegando no 200 aí na lista. Mais um filme aí do Pressburger e do Powell, são os mesmos diretores do Coronel Blimp, né, que a gente já viu aqui, que também é estrelado pelo Roger Livesey, então também temos o ator aí de volta. E é isso, realmente é um filme que eu acho que é contado de um jeito diferente do que a gente costuma ver no cinema americano. Eu acho que realmente o cinema britânico é difícil avaliar porque a maioria dos filmes que a gente viu até agora tá sendo do mesmo diretor, né, dessa época, porque lá atrás a gente viu uns filmes britânicos que eu acho que eram todos do Hitchcock, não lembro agora, eram um ou dois só também, não foram muitos. E aí recentemente a gente viu o Coronel Blimp, a gente viu o Homem de Cinzento, que aí não é deles, né, e aí agora a gente tá vendo esse. Pelo menos eu não tô lembrando de ter tido nenhum outro recente assim. Então realmente eles têm uma linguagem diferente, uma linguagem meio própria, que aí eu não sei se era uma coisa britânica ou se era uma coisa deles. Eu acho que realmente, pelo que eu vejo, o Pressburger e o Powell são aí muito respeitados como os grandes diretores britânicos dessa época em especial, desse 1940 e alguma coisa ali. A gente vai ter filme deles na próxima leva aqui, vai ter de novo o filme deles. Então fica aí por um lado essa coisa repetitiva. O livro tá meio que querendo me dizer que eles que faziam coisa relevante na época, né? E que tudo de relevante que estava sendo feito por eles, ali na Inglaterra pelo menos. Difícil saber se é verdade, frequentemente não, mas por outro lado, temos a coisa da guerra, então realmente não devia estar muito fácil fazer cinema. Quem faz um filme e faz sucesso acaba tendo uma facilidade para fazer outros, então não é absurdo que de repente eles estivessem fazendo umas coisas mesmo, mas fica aí essa dúvida. E aí o filme é isso, ele começa com a Joan criança ainda, falando muito, com uma narraçãozinha, umas ceninhas divertidas e uma narraçãozinha falando como ela é uma pessoa que sempre sabe para onde ela está indo, porque o nome do filme em português ficou Sei Onde Fica o Paraíso, mas em inglês é I Know Where I'm Going, algo tipo eu sei para onde eu estou indo. Então o filme começa reforçando muito essa frase de que ela sempre sabe para onde ela está indo. Então ela desde criança ela sempre sabe para onde ela está indo, e aí na adolescência ela fez sei lá o que, mas ela sabia para onde ela estava indo. Que eu acho que é uma introdução divertidinha assim, e eu acho que caracteriza muito um ponto forte que eles querem realmente reforçar mesmo da personagem, que é o tanto que ela é decidida, sabe? Ela sabe o que ela quer, e ela sabe o que ela quer, e ela tá indo atrás de conseguir essa coisa que é o que ela quer. É realmente um traço da personalidade dela que o filme faz questão de reforçar muito, principalmente nessa introdução. Depois, conforme o filme avança e a história vai acontecendo, eu acho que ele ainda faz, mas eu acho que ela vira mais teimosa do que decidida, sabe? O que, de repente, é a ideia, né? Que uma coisa acaba levando a outra, sei lá. Mas enfim, a história é essa, começa ela falando pro pai que ela tá indo nessa viagem, que ela vai casar com esse cara, porque pelo visto ela só conta pro pai sobre esse casamento na hora que o casamento já vai acontecer, dali a dias. E aí ela pega um trem pra ir pra fazer essa longa viagem, porque aí ela vai casar com o cara nessa ilha, e o cara já tá lá, e ela que tem que ir atrás, e ela tem que ir sozinha, e aí no caminho ela vai meio que encontrando empregados do cara que vão mais ou menos ajudando ela a se guiar, mas ela entregam pra ela um grande itinerário com uma lista de coisas que ela tem que fazer, porque é tipo pegar um trem daqui pra cá, e daqui pra cá pegar outro trem, depois pegar um carro, e depois pegar outra coisa, depois pegar um barco. É uma longa viagem, assim, em diversas etapas que ela tem que fazer pra chegar nessa ilha onde tá o cara. E quando ela chega ali na última etapa, que é só pegar um barco pra cruzar da ilha que ela tá pra outra ilha, eles não conseguem por causa da névoa. Tá com muita névoa, e aí o cara que levaria ela de barco se recusa, fala, olha, com essa névoa a gente não vai pra água, dorme aí, tem uma mansão ali. Ela conhece esse cara que fala na sinopse, o Torquil, quando ela tá chegando ali na cidade. Ele é meio que a primeira pessoa que ela conhece ali. E aí ele oferece pra ela, tipo,
tem essa casa aqui que é tipo de uma grande amiga minha. A casa é um castelo, tá? Mas tem esse castelo aqui que é da grande amiga minha e tal. Você pode ficar lá, ela vai adorar receber visita e tal. E aí ela não quer, ela definitivamente não quer ficar, mas ela acaba ficando por falta de opção, porque se ninguém vai levar, não tem muito o que ela fazer, ela não tem como ir nadando, né? E aí ela fica pra viajar no dia seguinte, só que aí no dia seguinte começa a ter uma ventania muito forte. E essa ventania muito forte dura ali uns 2-3 dias, então ela acaba ficando presa, cada vez mais impossibilitada de ir pra ilha, porque o clima não tá funcionando. E aí ninguém quer ir pra água porque é muito perigoso. E aí cada dia que ela acaba ficando nessa outra ilha onde ela está, ela vai conhecendo melhor as pessoas, principalmente o McNeil. Esse personagem que é o personagem do Roger Livesey, é o com quem ela mais conversa, com quem ela mais interage, mas tem outros personagens interessantes. Tem um cara que ele é alguma patente militar, eu acho que chamam ele, mas eu não vou lembrar agora qual é, mas ele é o cara que treina falcões e águias, e ele é um personagem meio cômico, assim. E tem a Katrina, que é a dona desse castelo onde ela fica, que eu acho uma das personagens mais interessantes do filme, mas que eu acho que infelizmente aparece muito pouco, porque o filme realmente não é sobre ela. Mas eu, pra ser sincero, achei a Katrina um personagem muito mais interessante do que a própria Joan. E eu queria um filme sobre a Katrina, mas tem toda uma coisa no filme que as pessoas dessa ilha, não a população geral, né, mas as pessoas com que ela conhece, porque ela obviamente chega ali e conhece as pessoas que são ricas, né, tipo a Katrina que tem um castelo. Só que aí tem toda uma coisa que essas pessoas não são realmente ricas. Elas têm terras e construções, porque a família foi muito rica no passado, mas elas hoje vivem vidas muito simples. Então, tipo, a Katrina caça pra comer. Ela caça e o filme deixa bem claro, eu acho que ela não caça por hobby. Ela um pouco caça porque gosta, porque, sei lá, de repente ela fosse capaz de ganhar a vida de outro jeito, sabe? Mas o filme meio que deixa bem claro que o que ela caça, e aí ela vai e faz a carne que ela caçou, sabe? E aí tem uma outra discussão no filme que falam sobre isso. O Torquil, ela descobre depois de um tempo, essa coisa que a sinopse fala do grande segredo que ele guarda. Não sei se faz tanta diferença assim. É interessante, mas eu não acho que vai mudar a vida dela pra sempre por causa disso. É que a ilha pra onde ela tá indo se casar é dele. Ele é dono da ilha. É uma ilha pequena, tem um grande castelo no meio da ilha. E aí essa ilha, o castelo e por tabela a ilha, sei lá, tá alugado pro cara com quem a Joan vai casar. Ele alugou o espaço, o lugar não é dele, ele tá lá morando de aluguel, e quem é o dono do lugar é o Torquil, que nesse momento do filme ele tá tipo de licença na guerra, porque a guerra tá acontecendo ainda, no momento em que esse filme se passa, e o Torquil tá ali tipo visitando. Ele voltou pra casa pra visitar, porque ele tem, sei lá, 8 dias de licença, uma coisa assim. E aí o filme meio que reforça também a ideia de que pra ele também é ruim não tá conseguindo ir pra ilha, não tanto quanto ela, porque ele se diverte ali e ele tá acostumado, ele é dali, ele tá acostumado com a ideia de o clima não deixar ir e tudo bem, mas ele só tem 8 dias de folga e ele queria visitar a terra dele, né, nesses dias de folga, e ele não tá conseguindo. E aí é isso, o filme reforça muito essa ideia de que essas pessoas têm terras e castelos, mas eles não têm dinheiro, sabe? Eles têm posses, mas eles não têm dinheiro. Ela visita outras pessoas ali que também vivem em castelos imensos e tal, mas as pessoas não têm dinheiro. E a Joan fica muito confusa com isso, porque tem uma hora que ela fala, tipo, por que vocês não vendem o castelo? E aí vocês vão ser ricos, porque obviamente é um castelo que vale muito. E eu acho que é o Torquil que responde ela, não lembro, mas fica uma coisa do tipo, mas isso aqui é nosso, é o nosso passado e é o nosso presente, sei lá, é o que a gente tem, é a nossa cultura, sei lá, sabe? Meio que pra dizer que eles não são pessoas que precisam de luxo pra viver, eles gostam da terra deles, aquele é o lugar deles, é o que eles sempre conheceram, eles querem manter aquilo ali, sabe? E ter aquilo ali é mais importante do que ter dinheiro. O resto eles se viram. Com certeza, até porque não é o assunto do filme, eu acho que o conceito deles de não ter dinheiro é bem vago. E, sei lá, eu não sei se a Katrina mora no castelo dela sozinha. Ela provavelmente tem empregados, sabe? Que aí eu sei lá de onde que ela tira o dinheiro pra pagar. Eu não sei, eu não lembro se aparece algum empregado. Eu acho que não. Mas fica tudo muito vago. A outra família que ela questiona como não tendo dinheiro tem empregado. Com certeza, aparece. E é uma família
família maiorzinha e tal, mas também mora num imenso castelo, dá festas e coisas assim. Mas aí fica, o filme tenta passar muito essa ideia de que eles são pessoas muito simples, apesar de terem essas coisas do passado, são pessoas muito simples. Eu acho que não é tão simples assim. Tem hora que ela tem uma cena em que ela vai, tipo, numa festa dos empregados. É um cara dos empregados, sei lá, dali, né, da região. O que, de novo, já reforça a ideia de que existem empregados, né? Então, já fica aí alguém tá pagando esses empregados. Então, alguém ali tem dinheiro. Ela vai na festa, e aí é uma festa especificamente das pessoas mais pobres e tal. E, bom, tudo isso pra, no final do filme, ela meio que resolver que ela não quer mais ir pra ilha casar com o cara, que ela tá apaixonada pelo Torquil, e é com ele que ela quer ficar. Essa é meio que a conclusão. O filme é realmente um grande romance. E aí, eu acho que o interessante do filme pra mim é o tanto que ele mostra, e realmente ele é muito empenhado em mostrar essa cultura que a gente não tá acostumado a ver. Essa cultura gaélica, né, que chama, ali dessa região das Ilhas da Escócia, é uma coisa que a gente não... Eu acho que até hoje, talvez não tenha muito filme sobre isso, não sei também como que é as coisas hoje, mas é uma cultura que hoje é muito pequena, né? É num grupo de pessoas muito reduzido, numa região muito reduzida, porque não é a cultura de um país, é a cultura de um pedaço de um país, né? E pra mim essa foi a parte mais interessante do filme, assim. Eles frequentemente falam coisas em gaélico no filme, sabe? Em outros idiomas que a gente não entende, e o filme também não traduz. Uma outra cena, o Torquil explica o que alguém falou. Mas como o filme é muito sobre a Joan ficando presa nesse lugar e acabando tendo que aprender, quer dizer, tendo que não, mas realmente ficando interessada ali pra aprender sobre a cultura do lugar e tal, acaba sendo um filme sobre isso, né? Sobre a cultura de um lugar que a gente não tá acostumado a ver. E eu acho que essa é a parte mais interessante do filme. O romance, que é a trama realmente do filme, eu acho que é o de sempre, assim, sabe? É uma história muito comum, que eu agora parando pra pensar, com certeza a gente já viu aqui. Eu não sei se a gente já viu tantos assim aqui. Eu acho que hoje em dia, essa é uma trama que hoje em dia ainda é muito comum, né? A trama da mulher que é apaixonada por um cara, mas aí no decorrer de ir se casar com o cara, ela se apaixona por um outro, e aí ela acaba, sei lá, esse outro representa algo mais interessante, e aí ela acaba ficando com esse outro. Eu acho que é uma trama, hoje pelo menos, ela é extremamente repetitiva já. Eu não sei se na época que esse filme saiu ela já era tão repetitiva assim. Pensando aqui nos romances que a gente viu, pelo menos recentemente, eu acho que não são muitos que são nesse estilo assim, mas eu acho que alguns. Mas é isso, né? A trama do filme é essa coisa da mulher que ia se casar com um cara, e aí ela não consegue chegar até o cara, acaba conhecendo o outro e se apaixona pelo outro. E realmente o filme mostra de um jeito que é tipo, o outro é muito mais interessante, aquele era só rico. Inclusive, o filme faz uma coisa interessante pra gente não ter nem como simpatizar com eu nem lembro o nome dele, mas não tem nem como simpatizar com o marido original, o noivo, né? O noivo original, que ele nunca aparece no filme. Ela fala com ele no telefone uma hora, e aí eu acho que a gente até ouve ele falando, a gente ouve o lado dele também, mas a gente nunca vê, ele nunca aparece. Ele é tipo dono de uma grande indústria, e eu achei no começo do filme, quando o pai dela pergunta pra ela com quem que ela vai se casar, ela entrega um cartão que é tipo um cartão da empresa, e o pai dela vira pra ela e fala assim, mas você não pode se casar com uma empresa. E aí ela fica tipo, não posso? Porque ela vai casar com o dono da empresa. Eu, quando vi essa cena, pensei, não vão nem falar o nome do cara, mas depois acabam falando. E quando terminou o filme, eu pensei, eu queria que não tivessem falado o nome do cara, e que a gente não tivesse ouvido a voz dele. A cena em que ela tá conversando com ele no telefone, a gente só enxerga ela, a gente podia perfeitamente só ouvir as respostas dela e não ouvir o que ele fala, sabe? Eu acho que o filme ficaria mais interessante se a gente não tivesse nem o nome do cara, e só fosse a ideia de que ela está casando com esse cara que é o dono de uma coisa. Porque, na verdade, no fim das contas, é isso que ele é no filme. Ele é apenas o dono da indústria. A gente não sabe se ele é legal, a gente não sabe se ele é divertido, a gente não sabe se ele é bonito, a gente não sabe se ele é, sei lá, babaca, a gente não sabe nada sobre ele. Literalmente, a única coisa que a gente sabe é que ele é rico, que ele é dono de uma indústria. Essa é literalmente a única coisa que a gente sabe. E aí eu acho que se a gente não soubesse nem o nome, a gente já não sabe a cara, né? Se a gente não soubesse nem o nome, eu acho que ia ficar mais interessante ainda. Mas enfim, é só um detalhezinho, né? Mas é isso, eu acho que a maior graça do filme tá realmente nessa mostrar essa cultura diferente, assim, que a gente não tá muito acostumado a ver. E aí vamos lá, como eu falei, na próxima leva, a gente tá na leva de 1945, né? Na leva de 1946, a gente vai assistir outro filme do Powell e do Pressburger, que é um filme que saiu aqui no Brasil como Neste Mundo e no Outro. É um dos próximos filmes que a gente vai ver aí. E esse filme, eles
Quando fizeram esse aqui, eles já estavam querendo fazer aquele. Já estavam aí no projeto de fazer aquele. Mas eles queriam muito que aquele filme fosse colorido. E como a gente tava aí no final da guerra e tal, ainda faltava muito filme colorido. Não era uma coisa fácil de conseguir. A gente recentemente falou sobre um filme que comentou que tinha, tipo, uma câmera colorida na Inglaterra, né? Uma única. Então, né, tava difícil de fazer. E aí eles fizeram esse filme meio que pra enrolar, ganhar um tempo e um dinheiro, obviamente, enquanto eles não conseguiam fazer o outro filme que eles realmente queriam fazer. Como eu falei, a gente vai ver esse outro filme aqui em breve, então a gente vê se valeu a pena, sei lá. Aparentemente a ideia do Pressburger era que esse filme, Eu Sei Onde Fica o Paraíso, seria parte de uma coisa que chamavam de cruzada contra o materialismo, que aparentemente é um tema que eles tinham abordado recentemente num filme que eles fizeram, que era uma adaptação dos contos da Cantuária, acho que é assim o nome em português, né? Que nem é um livro clássico e tal. E aí eles tinham feito essa adaptação e aparentemente eles tinham focado nesse tema, nesse outro filme, e aí eles queriam voltar pra esse tema, mas num filme que fosse mais uma comédia romântica, mais acessível, sabe? E aí foi daí que surgiu a ideia desse filme. E, bom, a coisa da cruzada contra o materialismo, eu acho que fica no fato só de que ela se apaixona pelo cara que é interessante e abandona o cara que é rico, né? O que faz sentido, eu entendo. Eu acho que pra eles, esses outros personagens da ilha que eles mostram também estão sendo vistos como não materialistas, porque como eu falei, a Katrina caça pra comer, sabe? Mas assim, ela vive num imenso castelo, então eu acho que tem um materialismo ali também, né? Mas eu acho que em partes, pelo menos, eles fizeram funcionar. E aí, aparentemente, a primeira ideia do Pressburger sobre qual seria a história do filme, né? Ele disse que seria uma história sobre uma mulher que quer chegar numa ilha e no final do filme ela não quer mais. Essa foi a ideia base. E aí eles começaram a procurar ilhas pra filmar o filme. E aí o Pressburger diz que ele escreveu o roteiro assim, em 4 dias, meio que diretão, porque ele disse que as ideias foram vindo, e ele só foi escrevendo, assim, e o filme fluiu muito bem. A ideia inicial era que o filme ia ser estrelado pela Deborah Kerr, que tá no Coronel Blimp deles, né? E era pro James Mason fazer o papel masculino do Torquil. Só que a Kerr, nesse momento, tava com um contrato com a MGM. E aí ela não conseguiu liberação de lá pra fazer esse filme. E aí eles chamaram essa outra atriz pra fazer o papel principal, a Wendy Hiller, que eu não acho que era famosa, é a primeira vez que a gente vê ela aqui. E aparentemente era pra Wendy Hiller ter feito os 3 papéis que a Deborah Kerr faz no Coronel Blimp. Ela era a atriz original daquele papel. Só que ela ficou grávida, ou ela estava grávida, sei lá. E acabou tendo que desistir do papel. E aí o papel foi pra Deborah Kerr, e aí queriam a Deborah Kerr aqui, e aí mudou e voltou pra ela, enfim, esse caos aí. Mas tem essa história. A Wikipedia me diz sobre a cena... O filme tem uma cena, lá pro final, em que a Joan resolve que ela quer ir pra ilha de qualquer jeito, ela não aguenta mais ficar lá esperando, e ela vai do jeito que der. E aí ela sai, paga um dinheiro que um dos carinha que cuida dos barcos tá precisando, então ela paga pra ele, e aí o Torquil fica sabendo que ela vai de qualquer jeito, mesmo que seja uma loucura, e ele resolve ir junto, porque essa altura ele já tá apaixonado por ela também, e ele resolve ir junto. E aí tem uma coisa, que entre as duas ilhas tem um redemoinho chamado Corey Vrecken, e aparentemente, se eu entendi direito, é um redemoinho real que existe. Esse lugar existe de verdade. E aí parece que a cena em que eles estão lutando contra o mar em volta desse negócio é considerada ali uma cena muito complexa. Obviamente, como tudo que era feito na época, a cena com os atores foi filmada inteiramente em estúdio, com um telão passando no fundo, então é eles num barquinho que tá ali se mexendo mecanicamente dentro do estúdio e a parte da água toda passando no fundo, o que obviamente, pelo menos pros olhares de hoje em dia, gera uma cena extremamente falsa, porque nunca que o barco vai acompanhar realmente a cena que tá passando no fundo, então assim, é uma cena que eu quero acreditar que na época, de repente, porque as pessoas não tinham visto outras coisas, isso era mais fácil de você enxergar e aceitar a cena. Não digo nem que era mais difícil de perceber que era falso, talvez fosse igualmente óbvio que era falso, mas eu acho que porque você não tinha nada que além disso, você olhava aquilo e aceitava com seu cérebro imediatamente aceitava com uma facilidade que eu acho que é mais complicado hoje em dia. Hoje em dia, pelo menos eu falo por mim, mas eu acredito
acredito que deve valer pra muita gente. A gente vê uma cena dessa e é muito falso. Pra mim, pessoalmente, quebra a imersão no filme às vezes, sabe? Eu acho que é um negócio que eu queria que não me incomodasse. E eu, obviamente, não vou tirar ponto do filme por causa disso, porque é limitações da época. Eu não quero que o filme usasse, sei lá, computação gráfica em 1945, sabe? Não é isso. Mas eu, quando tô assistindo, tem umas cenas dessas, assim, que quebram muito a minha imersão no filme, sabe? Porque fica muito falso, e eu acho que essa é uma delas. Porém, parece que as imagens que são passadas no telão foram realmente filmadas ali nas ilhas, e inclusive no próprio Corryvreckan de verdade. Aparentemente tem imagens do redemoinho. As imagens que aparecem ali são realmente deste redemoinho e foram filmadas realmente pro filme, porque eu sinto que tem muita coisa dessa que parece que eles pegam umas imagens aleatórias de qualquer coisa pra botar pra passar, mas esse não, realmente tem umas imagens de verdade ali. Mas é isso, a cena em si é bem falsa, mas as imagens que estão sendo passadas no fundo são do lugar de verdade. Tem uma coisa curiosa, apesar da maior parte do filme ter sido filmado realmente nas Hébrides, ali nas ilhas onde a história se passa, o Roger Livesey tava fazendo uma peça na Inglaterra na época e ele não podia viajar pra lá pra filmar. E com isso, todas as cenas que tem ele foram filmadas em estúdio. E aí é bem interessante, porque isso é uma coisa que eu não consegui perceber. Eu definitivamente não consegui perceber isso vendo o filme. Fala que algumas cenas que precisavam muito ser filmadas num lugar envolvendo o personagem dele, eles usaram um dublê e aí ele meio que só aparece de costas. Quando mostra o cenário, ele tá de costas, e aí quando mostra ele de verdade, ele tá numa cena mais de close, sabe? De verdade, eu não percebi. Talvez se eu visse agora de novo, já sabendo, de repente eu ia perceber e não ia ficar nem tão... Talvez fosse ficar até óbvio, né? Talvez assistindo, já sabendo que isso aconteceu, fosse ficar meio óbvio perceber a diferença de cenas. Mas sem saber, não percebi. Então acho que fizeram um bom trabalho aí de editar o filme de um jeito que pareça que ele tava lá, porque eu realmente achei que ele tava lá. Aparentemente o filme foi um grande sucesso de bilheteria, recuperou o seu gasto de produção apenas no Reino Unido, só ali já foi suficiente pra bancar os custos. O filme obviamente foi lançado em outros países, né? Então o resto foi só lucro. Não sei muito quanto sucesso o filme fez em outros países, mas eu acho que é um filme muito divertido de assistir, assim. Eu acho que é uma história de romance que até hoje funciona com uma certa facilidade, mas acho que principalmente nessa época, né? Então eu acho que funcionou bem. É isso, o público gostou, a crítica gostou também do filme. Acho que é um bom filme e funcionou bem, faz sentido ter funcionado bem. Vamos dar uma olhada no que o livro tem pra falar sobre ele? O livro começa já fazendo uma afirmação um pouco, talvez exagerada, porque ele diz: Sei Onde Fica o Paraíso se destaca como uma das mais perfeitas da série de obras-primas delirantes realizadas pela dupla Michael Powell e Emmerich Pressburger na década de 40. Eu não sei se a série de obras-primas delirantes é desse pra frente, porque o Coronel Blimp eu achei bem bestinha. A gente fez o vídeo aqui já sobre. Eu não gostei muito do Coronel Blimp, não. Eu acho que é um filme bem... Tem uns momentos interessantes, mas eu não acho que é um filme no todo tão bom assim. Definitivamente eu não chamaria de obra-prima. Esse eu achei melhor. Mas esse é um filme mais simples, então eu acho que é mais fácil ser melhor. Mas eu acho que a coisa da cultura e tal, do lugar, tornou ele um filme bem interessante. Enfim. E aí ele continua dizendo: Joan Webster, muito sexy com seus terninhos. E aí, muito sexy com seus terninhos realmente é bem peculiar. Eu não acho que a personagem do filme tenta ser sexy em nenhum momento. Isso pra dizer que eu acho que é apenas uma coisa de quem escreveu essa crítica, que gostou e achou. Porque eu não acho que o filme tenta retratá-la desse jeito. É verdade, é que o livro cita uma coisa que eu esqueci de comentar. É que num determinado momento, o filme diz que o cara com quem ela tá indo se casar tem idade suficiente pra ser pai dela. Então ela tá indo se casar com um velho rico, e não apenas com um rico, e ela é obviamente muito mais jovem. Então tem ainda essa coisa, né? O fato dela, ela não tá indo se casar simplesmente com um homem rico, ela tá indo se casar com um velho rico. E acho que reforçando a ideia de que ela tá indo apenas pelo dinheiro e por mais nada, né? E aí o filme fala sobre ela se apaixonar pelo Thorkill McNeil, um herói de guerra local sem um tostão. E aí eu volto naquilo que eu falei antes. Sem um tostão, ele é dono de uma ilha, que ele pode alugar, e é o que ele está fazendo no filme. Ele certamente está alugando a ilha por uma grana, né? Eu não acho que falta dinheiro pra ele, não. Ele pode não ser milionário, mas eu acho
acho que o jeito como o filme... E eu até acho que essa frase do livro combina um pouco com a mensagem que o filme tenta passar. Porque o filme tenta te convencer que essas pessoas são pobres, mas assim, a pessoa que é dona de uma ilha com um grande castelo dentro e que é capaz de alugar essa ilha para um milionário morar durante um período, ela tá ganhando um dinheiro. E não tem como ser pouco dinheiro, sabe? Ele pode não ser rico, mas sem um tostão eu também não acho que faz sentido. Aí o livro compara esse filme com outro filme que a gente não viu, eu não sei nem qual é um filme de 1949. Então talvez até seja um filme que vai aparecer aqui ainda. Chama Alegrias a Granel. Aparentemente também é um filme sobre moradores de ilhas escocesas. Então não sei se a gente vai ver esse filme pra poder comparar. É um filme de depois, então não sei também. Mas eu gostei que no final o livro também elogia a Katrina, que como eu falei aqui mais cedo, eu queria ver um filme sobre ela. Eu acho que ela é uma personagem muito mais interessante. Mas é isso, né? Eu não achei que o livro reforça muito porque que esse filme tá aqui, mas eu acho que é um bom filme. Foi um filme divertido de ver, assim, eu recomendaria. De novo, nem que pela ambientação, que eu acho que é mais legal do que a trama. Eu acho que a ambientação do filme é mais legal do que a trama, mas eu acho que vale a pena assistir pela ambientação e a trama não é ruim, ela só é meio genérica, sabe? Mas eu acho que eles conseguiram colocar a trama genérica numa ambientação interessante. Eu acho que isso fez o filme, no geral, ser interessante. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu, até mais!